O caso de Klára Maurová é um dos crimes mais chocantes e perturbadores registrados na República Tcheca. Ele envolve tortura, abuso infantil e cultos religiosos e chamou a atenção tanto pela brutalidade dos atos quanto pela rede de mentiras e manipulação que o cercavam. Hala Kifko, meus amigos, como vocês estão? É um prazer imenso estar com todos vocês novamente para mais um vídeo aqui do canal. Depois de tantas semanas sem estar com vocês, eu senti muita a falta de vocês, tá bom? Mas por motivos pessoais eu não pude estar gravando, mas agora eu estou de volta e com tudo. Tá bom, pessoal? Então, para você que é novo e gosta de casos criminais e histórias bizarras, eu te convido a você se inscrever no canal a partir de agora, ativar o sininho e dar o seu like. Assim você não perde mais nenhuma novidade por aqui. Beleza, pessoal? Bom, sem mais recados, sem mais delongas, e vem comigo para a nossa história de hoje. Barbora Selová tinha uma doença glandular que deixava como uma aparência mais juvenil do que a sua verdadeira idade. Ao longo de sua vida, a mulher fingiu inúmeras vezes que era, na verdade, uma adolescente, até mesmo um adolescente do gênero masculino. Durante os seus estudos na faculdade, ela conheceu Katerina Maurová e a sua irmã Klára. As duas eram muito religiosas e extremamente ligadas ao misticismo, chegando até a acreditar que estavam destinadas a cumprir uma missão de Deus aqui na Terra. Klára tinha inclinações místicas, causadas pela esquizofrenia de que sofria. Ambos frequentavam a universidade, mas Klára foi a primeira a sair de casa, juntando-se a um homem mais velho, com quem teve os filhos, Jakub e Andrzej. Anos depois, seu marido acabou abandonando a Klára devido à violência familiar, devido ao suposto caráter de Klára. O marido não aguentou e abandonou. A solidão que Klára começou a sentir a fez convidar sua irmã Katerina para morar com ela e seus dois filhos. Depois disso, Klára conheceu Barbora quando ela estudava pedagogia na universidade. Durante dias, elas conversaram e se acabaram tornando grandes amigas. A suposta menina garantiu que havia escapado de um centro juvenil por maus tratos e que não tinha para onde ir. Então Klára decidiu levá-la para casa em Kurim, a 18 quilômetros a sudoeste. Enquanto isso, Barbora sofria de hipoterorismo, um distúrbio que atrapalhou seu crescimento físico, fazendo parecer uma menina, quando na verdade ela tinha 32 anos. Barbora percebeu a doença que a acometeu quando ainda era muito jovem e não hesitou em usá-la a seu favor. Durante a maior parte de sua vida adulta, ela se fez passar por criança, enganando dezenas de pessoas para que a adotassem e manipulando as autoridades, para evitar que fosse processada por seus enganos. Barbora passou muito tempo fazendo tratamentos psiquiátricos. Segundo alguns médicos, ela tinha uma grave perturbação de identidade, além do caráter violento que ela apresentava, mas conseguiu fugir em um desses internatos. Livre das internações, foi morar com as irmãs. E a partir deste momento, meus amores, as coisas passaram a desandar completamente. A manipulação de Barbora ganhou vida na cidade de Kurim, na República Tcheca, em 2007. Depois de alguns meses morando com as irmãs Maurová, a Barbora começou a se irritar por Klára dar tanta atenção aos próprios filhos. Então ela começou a cometer travessuras que colocavam Jakub e Andrzej em apuros. Com raiva da Klára em relação aos filhos, ela incitou Klára e Katerina a se juntarem em uma seita religiosa chamada Movimento Grau, que tinha um líder chamado o Doutor, que enviava mensagens de texto para as três, recomendando que elas praticassem canibalismo, promiscuidade e incesto. O Movimento Grau, pessoal, era um grupo religioso secreto
que seguia princípios de obediência rígida e acreditava na purificação espiritual por meio do sofrimento. Clara era uma seguidora fervorosa dessa seita, o que a tornou suscetível à manipulação de Barbora, que se apresentava como uma figura iluminada. O grupo promovia práticas punitivas extremas, disfarçadas com rituais de purificação e sacrifício. A Barbora desempenhou um papel central no caso. Ela era uma mulher adulta com distúrbios psicológicos que muitas vezes se passava por criança. Antes de se envolver com Clara, Barbora já havia enganado outras pessoas, assumindo identidades falsas do seu passado. Sua habilidade de manipular era impressionante, meus amigos, e ela convenceu Clara e outros membros de sua presença era indispensável para alcançar a salvação. Depois de se ingressar ao culto, Barbora convenceu as irmãs Maureová a colocar os 2 filhos de Clara em uma gaiola e torturá-los no porão. Queimaram suas extremidades com cigarros, os amordaçaram, os acoiçaram com cintos, tentaram afogá-los, deixaram nus, dormindo sobre as próprias fezes. Os meninos ficavam despidos o tempo todo, passavam fome, levavam choques, passaram por várias sessões de afogamento e elas davam banho neles com baldes de água fria para piorar. Então Barbora decidiu alimentá-los abundantemente para praticar o canibalismo com eles. Então, um dia Clara pediu para que um dos garotos colocasse uma perna para fora da grade. Com uma faca afiada, as torturadoras começaram a cortar um membro ali mesmo. Depois de tirar alguns pedaços, elas comeram a carne ali mesmo, pessoal, acredite se quiser, na frente das próprias crianças. Depois disso, as torturas continuaram por um bom tempo, até que, para ter mais controle sobre os irmãos, Barbora decidiu que iria colocar uma câmera, como se fosse uma babá eletrônica, para vigiá-los o tempo inteiro e também para observar quando alguma delas estivesse torturando-os. Mas o que elas não imaginavam, meus amores, era que seus vizinhos instalaram um equipamento parecido para observar o seu bebê, que acabara de nascer. Então, em vez de eles verem as imagens do seu filho, eu não sei o que aconteceu, mas a câmera dos vizinhos captou os meninos sendo torturados em uma jaula. Assim, decidiram chamar a polícia imediatamente. Quando os policiais chegaram na residência das irmãs, Barbora foi rápida e fingiu ser uma menina de 12 anos adotada por Clara, passando-se por uma das crianças torturadas. Ela conseguiu fugir, sendo descoberta na Noruega alguns anos depois, simulando ser um menino de 13 anos chamado Adam, que foi adotado por um casal de norueguês. Barbora foi extraditada para a República Tcheca, onde foi julgada com Clara e Caterine. As 2 irmãs foram condenadas ao longo dos anos de prisão. Caterine a 10 e Clara a 9 anos. Atualmente as crianças vivem com os avós maternos. Durante o julgamento, Clara expressou remorso, mas alegou que estava sob influência de Barbora e das doutrinas religiosas da seita. O tribunal, no entanto, concluiu que ela era responsável por seus atos, embora tenha reconhecido a manipulação psicológica como um fator agravante. O caso, meus amores, destacou problemas sociais e jurídicos na República Tcheca, além de levantar questões sobre seitas religiosas e seus perigos. A história ganhou notoriedade internacional devido à sua natureza grotesca e à complexidade psicológica envolvida em todo o caso. Ela também inspirou debates sobre como lidar com crimes relacionados a cultos e abusos familiares. Até hoje, meus amigos, o caso de Clara é uma lembrança sombria para todos nós dos horrores que podem surgir da manipulação psicológica e de crenças extremas. A história serve como um alerta sobre os perigos do fanatismo, da vulnerabilidade humana e da negligência social e na identificação dos sinais de abuso. E esse caso foi uma inspiração
para o filme tão famoso lançado em 2009, A Órfã. Se vocês não viram esse filme, eu aconselho vocês verem, porque esse filme foi baseado nessa história, tá bom, pessoal? Um caso horrível. Eu não consigo pensar como que uma mãe pode ter coragem de fazer isso com seus próprios filhos e ainda à base de uma manipulação de uma mulher que ela mal conhecia. Bom, pessoal, eu não sei nem como que ela pôde colocar uma pessoa que ela mal conhecia dentro de sua casa, né? Porque a gente sabe que quando a gente tem filhos, né, a gente ainda com problemas psicológicos, a gente não pode confiar em qualquer pessoa, né, pessoal, e pôr dentro da nossa casa. Vocês não concordam comigo? E pôr em risco aí a vida dos nossos filhos e até a nossa própria, né? Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço desculpa por ter ficado tanto tempo sem gravar para vocês, é porque realmente eu estava passando por um problema. O meu filho, ele foi parar no hospital, aí ele foi diagnosticado com um problema, né? Mas graças a Deus agora tá tudo bem, ele vai começar o tratamento, né? Para poder voltar a trabalhar, voltar às atividades dele, mas é por isso que eu não estava podendo gravar, porque eu estava com ele no hospital. O meu ano novo esse ano, na virada do ano, meu Réveillon, foi dentro do hospital com meu filho. Então por isso que eu não tive cabeça e nem espírito para estar gravando, tá, pessoal? Mas agora tá tudo bem, as coisas já se acalmaram, tudo tá resolvido, graças a Deus meu filho tá bem, então agora eu posso estar de novo gravando com vocês e agora eu venho mais forte e com casos mais bizarros para vocês, os melhores que vocês vão ver aqui no YouTube. Tá bom, pessoal? Confia em mim e se inscreve aí e já deixa o seu like. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, que todos passem bem e a gente se vê no nosso próximo caso. Beijo, meus amigos, no coração de cada um e que Deus esteja com vocês. Beijo, meus amigos. Fui!